E se um dos códigos legais mais famosos do mundo não começasse, na verdade, com regras, mas sim com uma declaração de identidade? Vamos mergulhar na estrutura surpreendente e no significado profundo por trás dos 10 mandamentos, direto da fonte que os originou. Olha só, logo de cara, os textos bíblicos fazem uma afirmação bem ousada. Estas leis não são uma invenção humana. A frase escritas pelo dedo de Deus não é só poesia, né? Ela estabelece uma autoridade divina que dá um peso gigantesco a cada palavra que vem a seguir. O que é fascinante aqui é que, antes de qualquer regra, vem uma apresentação. A lei não começa com um não faça isso, mas sim com um eu sou. E isso, bem, isso muda tudo. Não se trata de uma lista de regras frias, mas sim da base de um relacionamento. Um relacionamento construído sobre a ideia de liberdade. E essa ideia de relacionamento é a chave para a gente entender a estrutura da lei. Ela é dividida em duas partes bem claras. A primeira, que são os 4 primeiros mandamentos, trata da nossa relação vertical, ou seja, com Deus. Então, tudo começa aqui, com a base do monoteísmo. O primeiro mandamento estabelece uma lealdade exclusiva. Agora, pensa só. Num mundo antigo, cheio de deuses, essa era uma ideia, nossa, completamente radical. Um foco só, uma adoração só. Aí, o segundo mandamento vai ainda mais fundo nessa ideia. A questão não é só não ter outros deuses, mas também não tentar, sabe, reduzir o divino a algo que a gente possa criar ou controlar. A mensagem é clara: o divino é transcendente, é muito maior do que qualquer imagem que se possa esculpir. Em seguida, a gente entra na questão da reverência. O terceiro mandamento protege a santidade do nome de Deus. A ideia é que ele não deve ser usado à toa, de forma vazia, casual, ou pior ainda, para manipular outras pessoas. As palavras têm poder, certo? E este nome, em particular, deve ser tratado com o máximo respeito. E para fechar essa primeira parte, chegamos ao quarto mandamento, o sábado. É interessante notar que ele é bem mais detalhado no texto original do que os outros. Ele estabelece um ritmo sagrado de trabalho e descanso. E como a gente vai ver mais pra frente, tem muito mais coisa por trás desse dia do que só uma simples folga, viu? Ok, então, depois de estabelecer essa base da relação com Deus, a lei dá uma virada crucial. O foco sai do vertical e vai para o horizontal, como as pessoas se relacionam umas com as outras. Se a primeira parte era sobre adoração, essa segunda é toda sobre comunidade. E a transição não podia ser mais perfeita. O quinto mandamento funciona como uma ponte, sabe? Uma ponte entre o divino e o humano. Ele nos leva do dever com o Criador para o nosso primeiro dever social, começando pela base de tudo, a família. A ideia é que uma comunidade saudável começa com um lar saudável. A seguir vem uma série de regras curtinhas, diretas, mas que são o alicerce de qualquer sociedade justa. Não matarás e não adulterarás protegem os pilares da comunidade, a vida e a família. Depois, não furtarás e não dirás falso testemunho garantem a confiança e a integridade, que são essenciais para a convivência. E, finalmente, o mandamento que talvez seja o mais profundo de todos, não cobiçarás. Ele é simplesmente genial porque vai além das nossas ações. Ele entra na nossa mente, nos nossos desejos. A lei não está preocupada só com o que a gente faz, mas com quem a gente é por dentro. E essa ideia de que a lei vai além do superficial nos traz de volta para aquele mandamento que mencionamos antes, o sábado. Ele parece simples, um dia de descanso, mas os textos bíblicos revelam que tem muito mais coisa acontecendo aqui. Existem 2 camadas de significado que o tornam incrivelmente especial. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Lá em Êxodo, a razão para o sábado é cósmica. É para lembrar a criação do universo. Só que séculos depois, o profeta Ezequiel dá um novo significado. O sábado não é apenas sobre o passado, ele se torna um sinal vivo e presente, um lembrete semanal da aliança entre Deus e o povo. Pensa no que isso significa. O sábado evolui. De uma memória, ele vira uma identidade. Deixa de ser apenas sobre lembrar o que Deus fez e passa a ser sobre quem o povo é por causa dele. É um símbolo de pertencimento, um lembrete constante de que eles são santificados, ou seja, separados para um propósito especial. Então, para resumir o que a gente viu aqui,
Os 10 mandamentos têm uma origem que é declarada como divina, uma estrutura super inteligente que equilibra a relação com Deus e com o próximo, e um mandamento específico, o sábado, que funciona como um poderoso sinal de identidade e de aliança. O que nos leva a uma pergunta final. Como é que um código de mais de 3.000 anos, que se preocupa tanto com a adoração de um único Deus quanto com os desejos mais secretos do coração humano, como é que isso ainda ressoa hoje em dia? A resposta, talvez, revele por que essas palavras tão antigas simplesmente se recusam a desaparecer.